Queria te ouvir sobre essa decisão do CNJ, Luiz Fernando. Paulo, eu ouvi mais cedo hoje algumas observações aí nas redes sociais. Falava assim, na verdade acho que eu vi isso até no nosso grupo de WhatsApp. Eu falava assim, essa decisão do CNJ parece com o que o Supremo Tribunal Federal fez com o Bolsonaro, não sei o quê. Paulo, eu acho o seguinte, vamos por partes aí. Primeiro, as críticas da juíza, não tem nada de notícia falsa, não tem nenhuma afirmação que não corresponda, pelo menos, à verdade da própria juíza, né? Ali tem o que ela entende que é certo, o que ela acha que é correto. No papel de cidadã, ela tem total direito de pensar o que ela quiser, sim, né? Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, o CNJ não tem nada a ver com o STF. Isso é importante que as pessoas que vão para a rede social, para o WhatsApp, fazer associação de uma coisa com a outra, tenham em mente, né? São dois órgãos completamente diferentes, com atribuições constitucionais que são completamente diferentes e por isso não seria nem honesto a gente comparar medidas que um toma, seja lá em relação ao que for, com medidas que o outro toma, né? O CNJ é um conselho, tem papel corregedor, nesse caso especificamente, e está fazendo o que entende que é a função dele. Agora, eu vou repetir, Paulo, isso tem nada a ver com censura ou com uma suposta censura do Supremo Tribunal Federal para ninguém, e especialmente porque o STF não é um órgão corregedor e nós não estamos falando de nenhuma punição, né, do STF a juízes, não foi feito isso. Agora, o que eu queria ponderar disso e até ouvir você também. A única questão aí, né, eu já disse que eu acho que a juíza falou que ela acha que é verdade, que ela acha que é correto, ela tem direito de opinar como cidadã, só que a questão em relação à liberdade da juíza de pensar como ela quiser é que ela faz parte de uma categoria profissional sujeita a um código de conduta específico, né, Paulo? Ela está sujeita à lei orgânica da magistratura nacional, que é o que o CNJ, inclusive, alega para impor a ela essa punição. Então, a juíza, no momento em que ela toma posse como juíza, ela faz um juramento, ela se compromete a seguir essa lei e não interessa se eu concordo com ela ou não, se você concorda com a juíza ou não, ela tem um código de conduta que ela tem que seguir. Se ela passou por cima desse código de conduta e desobedeceu isso, ela tem que ser investigada e tem que ser punida de acordo com o que diz a lei da categoria dela, como nós seríamos se a gente fizesse alguma coisa que eticamente vai contra a lei orgânica da nossa profissão. Antes de eu falar sobre isso, queria chamar o Kertzmann, que já está na ponta da linha. Ricardo Kertzmann, boa noite, prazer falar com você. Seu microfone está fechado, Ricardo. Abre o microfone para nós aí. Eu acho que ele não está conseguindo nos ouvir. Vamos limpar a conexão com o Ricardo, a gente volta já com o Ricardo Kertzmann. Luiz, só para falar um pouco sobre isso, eu concordo com você. Primeiro, não acho que tenha que se confundir. STF é o Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça é um outro órgão, é um órgão que é corregedor, que fiscaliza a atuação da magistratura. Um componente do Supremo Tribunal Federal está no Conselho Nacional de Justiça, que é o ministro Luiz Roberto Barroso. Um dos componentes do Supremo Tribunal faz parte do CNJ. Então, só para lembrar que não tem nenhuma relação direta. A função dele é diferente num órgão completamente diferente. Não tem nada a ver a função de Luiz Roberto Barroso no STF com a função dele no Conselho Nacional de Justiça. Então não pode se confundir mesmo não, porque senão as pessoas começam a ter dois pesos, duas medidas e duas realidades para atender a narrativa que bem convém. Então vamos lá. Como cidadã, a juíza Zilda Maria Youssef Murad Venturelli tem todo o direito de falar o que pensa. Acontece que, como lembrou o Luiz, os juízes, os magistrados, juízes, desembargadores e desembargadoras, quando estão sendo promovidos a essa função, sabem que estão subordinados à lei orgânica da magistratura nacional. O que diz a lei orgânica da magistratura nacional? Ponto. Juízes são proibidos de se filiar a partidos políticos, fazer demonstração de apreço ou desapreço a candidatos, lideranças políticas e partidos políticos. Isso é o que diz a lei da magistratura nacional. Lei a qual essa senhora juíza está subordinada. Quando assumiu a sua função na magistratura, sabia que essa lei regeria a sua atuação enquanto magistrada.
Ela fez 2 postagens, a primeira delas num vídeo, quando uma mulher disse que o presidente da Islândia viajou para Londres para a coroação do rei Charles III em um voo comercial e com apenas uma assessora, sem avião presidencial e sem seguranças. A juíza publica esse vídeo e acrescenta a seguinte legenda: lição não aprendida pelos 9 dedos. Numa outra postagem, fazendo referência a um suposto projeto do PT que garantiria a impunidade no Brasil. Ela tem todo o direito de, como cidadã, emitir a sua opinião, mas se ela é uma magistrada e se ela se subordina à lei da magistratura nacional, ela tem a obrigação de seguir os princípios da lei que dirige a sua carreira. Uma carreira que ela optou por seguir. E quando iniciou o seu trabalho, sabia que assim era a regulação da sua carreira. Só por isso eu acho que a gente não pode confundir mesmo esse episódio com censura. Esse episódio é uma análise de 2 posts na rede social da senhora juíza, quando ela emite demonstração de apreço ou desapreço a candidatos, lideranças políticas e partidos políticos, e por isso foi punida. Kertzmann, me ouve agora? Boa noite, Kertzmann. Eu estou te ouvindo, mas você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem, muito bem. Boa noite, prazer falar com você. Coisa boa, prazer é todo meu. Desculpa atrapalhada aqui na hora da conexão. Boa noite para todos os nossos amigos queridos. Boa noite também, Luiz. Olha, eu estava acompanhando agora o final do debate de vocês e, obviamente, eu tô a par do que se trata, né, pela pauta, e só tenho a dizer que é simplesmente lamentável, né? É uma magistrada, né, tecendo esse tipo de comentário. Se você tem essa lei da magistratura que proíbe isso, ela já está errada de princípio. Agora, pior ainda, né, Paulo, é se referir, ofender as pessoas, e no caso o presidente da República, pelos aspectos físicos, né? Você pode até ter críticas e pode até ultrapassar o limite das críticas, ofender, isso é comum acontecer, não ao magistrado, mas a pessoas comuns, ou mesmo a nós jornalistas, já é um pouco comum e é errado você ofender uma autoridade. Mas ainda assim, vamos dar de boa que isso é possível. Agora, ofender aspectos físicos, né, é inaceitável, né? Se a pessoa tem algum tipo de deficiência, algum tipo de problema, isso é inaceitável. E eu vou te falar, eu acho que uma punição severa para essa senhora deveria ser imediatamente proferida. Não é só uma suspensão, uma advertência, não. Porque isso aí tem que servir de exemplo, tem que ser uma medida pedagógica para que não aconteça nunca mais. A juíza continua recebendo seu salário proporcional ao tempo de serviço dela. Porque tem a lei que rege a magistratura, ela é de 1979, e ela prevê apenas penas disciplinares, conforme a gravidade do ato, advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade, aposentadoria compulsória e demissão. No caso de demissão, essa pena nunca foi aplicada a nenhum magistrado no país. Todos eles são afastados compulsoriamente e conseguem continuar recebendo seu salário, mesmo que tenham cometido qualquer equívoco ou qualquer transgressão, como é o caso da ministra, a gente tem que falar muito claramente, não vamos confundir com censura, porque ela fez uma transgressão à lei da magistratura nacional. Lei que a rege a sua função, e que todo juiz que assim o fizer deve ser punido da mesma forma. Tem uma curiosidade, Ricardo, você está onde que está dia atrás de você? Porque eu entrei aqui no estúdio, estava à noite aí. Ô, Paulo, eu tô na casa da minha filha, eu tô fora do país e vim visitá-la aqui, eu tô em Nova York, tô 1 hora para trás de vocês aí, e como aqui é o início, né, do verão também, estamos chegando, o verão começa dia 21, né, se eu não me engano, estou meio 21 no tempo, então, mas aqui a gente está no pré-verão e está escurecendo bem mais tarde. Não, eu estou vendo, claro, eu falei, onde é que está o Ricardo, porque eu queria estar nesse lugar com um pouco mais de sol, porque o sol agora no inverno, no outono e inverno começa assumir mais cedo. Vamos lá, o presidente Lula criticou nesta segunda-feira a greve dos professores e servidores técnicos. Paulo, desculpa te cortar. Ah, não, posso? claro, Desculpa, claro, eu sei que claro. começou claro, com claro. todo eu volto. vigor essa próxima notícia, mas eu tenho... próxima. Eu tinha algo a completar disso aqui. Que é o seguinte, ainda nessa questão, é muito importante as pessoas terem em mente, gente, que ministro do Supremo Tribunal Federal não é juiz. Isso é importantíssimo, as pessoas não se dão conta disso. Eu acho que 4 dos 11 ministros vieram da magistratura, eles não são magistrados, eles são ministros escolhidos de forma política, porque é assim que manda a Constituição Federal, não é essa a Constituição, não. Desde a Constituição de 1891,
que o processo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal é o mesmo, que é por indicação, aprovação e nomeação do Senado Federal. Então, enfim, não são coisas idênticas. Assim, o Supremo Tribunal Federal não está sujeito ao CNJ. O CNJ está abaixo, dentro da hierarquia do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal faz parte do Poder Judiciário, mas os ministros não são juízes. É só isso que é importante ficar claro. Então, eles não fazem o mesmo juramento que a juíza faz. Porque muita gente falou assim, você fica vendo aí juiz do STF dar opinião. Não devia também. Nós falamos isso aqui direto. Pelo bem do que eles fazem, da profissão deles, pelo bem das coisas que eles julgam, que é a constitucionalidade, que deveria ser só a constitucionalidade, eles deveriam permanecer calados até o final do processo e se manifestar nos autos. Mas não fazem isso. E quem tem que tomar atitude em relação a isso é o Senado Federal, onde eu acho muito difícil que aconteça, porque a gente já sabe qual é a relação de estica e puxa que existe entre executivo, legislativo e judiciário. Acho muito difícil que eles endureçam mais essa relação. Mas quem tinha que tomar essa atitude, quem tem que ser cobrado por ela, é o Senado Federal.